Mais um vídeo para mostrar como que a literatura nos mostra assim, obras clássicas que fazem fortes críticas sociais, né? Nos mostrando aí como que o meio em que se vive pode influenciar diretamente as ações dos seres humanos. Vem comigo que nós falaremos de um clássico aí da literatura brasileira e que foi muito pedido por vocês aqui pelo canal e também pelas minhas redes sociais. E eu confesso que eu amei essa releitura. Roda a vinheta. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Bom, então, na semana passada eu falei de um dos livros que mais me tocou, se não foi o que mais me tocou, né? Que foi o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Nele a gente vai ver aí uma cegueira branca que acometeu as pessoas ali de uma sociedade comum e que transformou aquela população em animais, mostrando aí o seu mais cru estado de natureza, evidenciando assim a degradação humana. Pois então, hoje nós vamos falar desse livro aqui, O Curtiço, de Aloísio de Azevedo, foi publicado em 1890, e eu te pergunto, você sabe o que esses dois livros podem ter em comum? Pois então, fica aqui comigo que eu já vou te explicar, tá? Mas antes eu queria falar, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar falando aí dessa história que eu adorei reler. Bom, O Curtiço, ele é um clássico da literatura brasileira, né? Ele é um marco do naturalismo, que na verdade é uma vertente aí do realismo, e foi foi publicado em 1890, né? O realismo ali teve o seu ápice ali no final do século XIX, início de século XX principalmente. E o que consiste isso? Na verdade, o realismo nada mais é do que mostrar a realidade como ela é, sem máscaras, sem hipocrisia, sem esconder nada, sem clichês, sem remendos, a realidade nua e crua jogada assim na nossa cara. Às vezes é difícil de ler isso. E assim foi que Aloísio de Azevedo escreveu essa história. Ele desnudou completamente todos os seus personagens, mostrando ali a essência, a natureza de cada um, expondo uma realidade ali nesse curtiço, que eu vou contar mais adiante toda essa história, inclusive sobre o curtiço, mostrando essa realidade dura de ser lida, sabe? E isso é o marco do realismo. Então, essa história aqui, O Curtiço, ela vai mostrar a história do curtiço. Isso mesmo, o curtiço, na verdade, é o grande personagem dessa história. O autor, ele humanizou o curtiço, ele é completamente humanizado ali nessa história, da mesma maneira que ele desumanizou todos aqueles personagens que ele criou. E são muitos. Outra característica aí, né, do realismo e dessa história aqui do Aloísio é justamente essa coletividade que ele coloca na narrativa. São muitos personagens. E essa desumanização desses personagens é justamente no momento em que ele coloca essas pessoas, né, num ambiente de miséria, de sujeira, de higienização precária, sabe, de exploração de trabalho. Ele colocou esses personagens ali em situações extremas. Bom, e aí, dito tudo isso, cabe uma reflexão aqui. As ações de uma pessoa, elas podem ser moldadas pelo meio em que essa pessoa vive? Essa é a grande reflexão proposta por Aloísio de Azevedo em cima de uma grande crítica social. Bom, vamos à história então. Tem um personagem que se chama João Romão. Ele é um português pobre que vivia ali no subúrbio do Rio de Janeiro e trabalhava numa venda de um outro português. Esse outro português, né, o patrão,
ele estava cheio de dívidas, inclusive dívidas de salário do João Romão. Então foi que esse patrão decidiu ir embora, deixou a venda para o João Romão como se fosse um pagamento ali pelas dívidas que ele tinha com ele. Então o João Romão assumiu essa venda e ele tinha ali como vizinha a Bertoleza, que na verdade ela era também dona de uma quitandazinha pequenininha e ficou como vizinha ali. E aí o que aconteceu? Num belo dia, o marido dessa Bertoleza morreu ali no meio da rua. O João Romão, ele sempre foi muito ambicioso, sempre foi muito estratégico e ele logo se interessou por aquele fato. Foi então que ele começou a ficar muito presente na vida dessa Bertoleza, principalmente nesse momento difícil ali da perda do marido. E ela passou a confiar cegamente nele e entregou para ele as economias dela, né, para ele administrar as economias dela. E ele foi ali administrando esse dinheiro, juntando cada vez mais, juntando, economizando. Ele, inclusive, com o próprio dinheiro, deixava de comer, não dormia em colchão, deitava ali no balcão da venda dele. Então, assim, ele foi muito pão duro e foi juntando e juntando e juntando cada vez mais dinheiro. Depois de um tempo, eles passaram a viver juntos, né? E por causa dessa boa administração do João Romão, eles começaram a juntar muito e muito dinheiro e compraram um terreno enorme ali bem próximo da venda deles. E eu digo aqui boa administração entre todas as aspas possíveis, porque ele cometia ali uma série de delitos, ele entregava troco errado, entre outras coisas que ele fazia, e isso ia ajudando ele a acumular esse dinheiro. Então ele comprou esse terreno enorme perto da venda dele e foi construindo um cortiço. E ele não dá ponto sem nó, não. Ele construiu um cortiço ali bem pertinho da venda, porque ele ganharia dinheiro no cortiço, alugando ali as moradias. E aquelas pessoas todas que moravam ali, quem conhece cortiço, quem já leu, ou quem já viu, ou quem já presenciou o que é um cortiço, o cortiço ele abriga, né, muitas famílias e famílias numerosas. Mesmo sendo quartinhos ali pequenos, são famílias super numerosas. Então ele acabou fazendo aquele cortiço para abrigar muita gente e todas aquelas pessoas iam consumir na venda dele. Apesar de todos esses tropeços, esses delitos e essas falhas aí do João Romão, ele acabou mostrando ser um empreendedor, né? Ele fez o dinheiro que ele estava acumulando se transformar em mais dinheiro. Claro que de uma forma nem tão honesta assim, né? Para não falar outra coisa. Bom, mas enfim, o cortiço vai então abrigar aí muitas pessoas e cada vez mais, porque ao longo da história esse cortiço vai crescendo e essas mais pessoas vão entrando aí nesse cortiço. E o autor vai mostrar as características e peculiaridades de cada personagem da forma como elas são, da maneira mais crua, escancarada, bem degradante mesmo. Às vezes a gente fica até com um nozinho no estômago. Os personagens eles são tratados então no seu estado mais primitivo, de forma a evidenciar aí os seus instintos mais animalescos mesmo, sabe? A gente vai vendo situações, a gente vai vendo o quanto aquele ambiente é degradante e a gente vai vendo como que essas pessoas são influenciadas por isso. E isso é uma forma claríssima, né? A gente percebe claramente que o autor ele quis construir aí uma forte crítica social à época, né? Porque quem não sabe, assim, no finalzinho do século XIX, início ali do século XX, o Rio de Janeiro tinha muitos cortiços. Na verdade, eu acredito que no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, onde é ambientada essa história, tinha muitos cortiços. E, olha só, quase 1/4 da população do Rio de Janeiro morava num cortiço. Então, era uma experiência de vida, era um ambiente, né, um cenário que era muito presente na vida de vários brasileiros.
E eram quartos sem segurança, eram quartos sem limpeza, com higiene super precária, sem saneamento. Então as pessoas viviam numa situação muito degradante, de verdade mesmo, assim. E uma característica interessante dessa história é que esse escritor, que tinha o pai português, né? O pai dele era português, era um diplomata português. Ele sempre colocava ali entre seus personagens portugueses e brasileiros em alguma situação de conflito, né? Então é uma outra característica interessante desse livro. Bom, e aí nessa história aqui, nesse cortiço, moravam trabalhadores braçais, lavadeiras, pedreiros, mendigos, garotas de programa. Tem cenas super interessantes assim das lavadeiras, então coloca vários trabalhadores mesmo naquele cortiço, vários tipos de pessoas naquelas moradias que precisavam conviver. Não tinha, inclusive, assim, os cortiços, eles não têm nem muita privacidade, que é um quartinho do lado do outro, as roupinhas ali estendidas. Esse livro é legal porque ele tem essa edição aqui, tem algumas, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem algumas gravuras. Então a gente vai lendo e vai vendo também o que a gente tá lendo, é muito legal. Eram muitos personagens ali nesse cortiço e todos eles eram suscetíveis às mazelas ali daquele ambiente, né? E que levavam eles invariavelmente a cometerem ações extremas. E aqui eu volto aí ao ponto que eu falei anteriormente, que é justamente aquela reflexão. As ações dos seres humanos podem ser moldadas pelo ambiente em que eles vivem? Esse autor aqui e muitos estudiosos entendem que sim. E aqui entra também A Cegueira Branca, de José Saramago, que eu falei também antes, né? Uma situação, né? A cegueira branca levou as pessoas a cometerem ações extremas, animalescas, primitivas. Levou as pessoas a viverem praticamente no estado de natureza proposto por Hobbes. Lembra a frase, o homem é o lobo do próprio homem? Então, Hobbes entendia que o homem tem um poder de violência ilimitado. E é justamente o ambiente e as circunstâncias que podem definir isso. Isso, Aloysio concordava. Por isso que Saramago, em O Ensaio sobre a Cegueira, e Aloysio de Azevedo, em O Cortiço, cada qual aí com sua peculiaridade característica, cada livro com sua história, eles podem chegar ao mais elevado grau de degradação humana e de estado de natureza e de violência. Eles tornam ali todos aqueles personagens, todas aquelas pessoas em primitivos que buscam ali por sua sobrevivência e muitas vezes, não só isso, muitas vezes a maldade se instala e pronto, né? Eles estão tão envolvidos naquele ambiente violento, eles estão tão envoltos ali em situações extremas e vendo o que só enxergam é só violência, que eles incorporam aquilo e é aquilo por aquilo e pronto. Eu não vou contar muito mais dessa história, porque tem várias coisas acontecendo, são vários personagens, várias histórias. E eu não vou falar aqui porque é muita coisa e pode acabar sendo um spoiler para você, apesar de ser um clássico, muita gente com certeza já conhece essa história, já leu esse livro. É um livro bem rapidinho, ele não é grande, mas eu não vou falar mais justamente para deixar você aí com curiosidade de ler ou reler, quem sabe, né? Mas eu gostaria de saber aí de você que já leu esse livro, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Me fala, você teve essa impressão que eu tive, essa forma de interpretar e de achar realmente que o meio em que eles estavam vivendo realmente estava interferindo nas ações? Isso, na verdade, é a crítica de Aloysio de Azevedo. Ele, né, por sua história, por sua trajetória, a gente percebe que ele foi um escritor que
fez uma crítica social muito forte na sua obra. Então, mas eu queria ver aqui com vocês o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar esse bate-papo, pra gente continuar esse debate desse livro, tá? É isso. Eu, na verdade, gostei muito dessa releitura. Eu li na época da escola. Todos esses clássicos que eu li na época da escola, eu estou relendo para eu ter outras visões, porque na época da escola, na verdade, eu pelo menos, acho que um monte de vocês também, mas eu não gostava muito desses clássicos não, sabe? Eu não gostava de Machado de Assis, Dom Casmurro eu detestava, e eu adorei essa releitura que eu fiz. O Curtiço foi a mesma coisa, eu não gostava, e eu gostei muito dessa releitura. Não é meu livro favorito, mas eu gostei muito dessa releitura. Acho que é um livro necessário, um livro importante para a gente ver também outras visões. É um livro que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, que pode dificultar um pouquinho a leitura, mas com um jeitinho ele vai com fluidez. É interessante a gente também conhecer esse tipo de linguagem, mas é uma linguagem mais rebuscada. Eu vou deixar aqui no box de informação o link para esse livro, né? Se você gostou da resenha, se você se interessou e se quiser adquirir, vou deixar aqui o meu link, o link aqui do canal, para você adquirir pela Amazon. Combinado? Não deixe de curtir o vídeo se você curtiu, compartilha aí com seus amigos. Esse é um livro legal, que é um livro que cai bastante em vestibulares também. Então é interessante assim a gente ler, reler e debater para a gente entender um pouquinho esse universo aí do final do século XIX e início do século XX ali no Rio de Janeiro. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.